boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é domingo, já estamos no meio da tarde e eu resolvi gravar esse vídeo. Tô sem gravar já tem um tempo, né? Quase 2 meses aí, mas o que aconteceu na realidade é que eu perdi minha cachorrinha. Isso me deixou bem triste, sabe? Porque ela já estava com a gente há 14 anos, né? Ela tinha 14 aninhos. E desde o ano passado, quando ela ia completar de 12 para 13, ela começou a ter uns probleminhas assim no focinho, na respiração e tal. E aí foi quando a gente levou no veterinário e teve o diagnóstico de metástase. O que estava aparecendo no focinho dela eram umas verrugas que saía dentro do focinho, saía para fora, depois estourava assim, sangrava bastante. Mas ela já estava com metástase no fígado, no baço e no pulmão. E aquilo no focinho era só mais um tumor, né? E até a veterinária falou que ela estava muito bem. Quando deu o diagnóstico, ela estava muito bem, ela estava comendo normalmente, se alimentando normalmente, fazendo as necessidades. A atividade dela, assim, a interação dela com a gente não indicava que ela estava em sofrimento, que ela estava com dor, nada. Só que daí, no último mês, começou a surgir vários caroços, assim, abaixo do olho dela, até aqui embaixo na garganta, no pescoço. E com isso, daí ela começou a entrar em sofrimento. Ela ficou, assim, bem prostrada, ela ficava amuadinha, começou a parar de comer, a gente começou a fazer trocas, né, de ração, depois até que a gente parou de dar ração e começou a dar alimento normal. Eu acho que ela estava com dificuldade na mastigação devido a esses caroços. Assim, foi um mês e eles triplicaram de tamanho, deformou o rostinho dela. E aí com isso, no final, ela já não queria comer mais nada mesmo. Dando na boca dela, colocava na seringa, nem leite puro, água, ela não queria. Aí a gente levou no veterinário, o veterinário falou que assim, quanto aos nódulos, não tinha o que fazer, porque dado o diagnóstico dela, né, ela já, aqueles nódulos já eram os tumores também, e o que ele podia fazer era conter a infecção, porque além de tudo isso, estava saindo muita secreção pelo focinho, pelo olho. Então assim, a situação dela era bem crítica. Então aí ele deu medicamento para conter a infecção, tanto lá na hora por injeção, e aí depois ele receitou também, a gente continuou dando em casa. Só que, do nada, de repente, ela parou de andar. Ela começou só a arrastar as perninhas, e chegou um momento que ela não saía mais do lugar. Ela só se levantava assim um pouquinho na perna nas patinhas dianteiras. Aí a gente voltou no veterinário e ele achou melhor. A gente também já tinha conversado sobre isso, porque ela não teria, ela teria muito sofrimento, né, se ela continuasse. Mesmo que a gente tentasse algum tratamento, mas dado o histórico dela, tudo que ela tinha já, aí a gente optou por eutanasiar. E assim, foi uma decisão muito difícil. Uma decisão difícil de ser tomada. Depois, aqui em casa foi muito difícil, ainda está sendo difícil. Por isso, assim, que eu fiquei bem
bem chateada e acabou que eu não consegui fazer mais vídeos. Mas hoje eu tô aqui mexendo nos afazeres. O Alex tá lá em cima, lavando o carro. A gente foi na reunião de jovens de manhã. E agora à tarde, à noite a gente vai novamente, agora no culto adulto, né? E aí eu falei assim, eu vou botar a câmera pra gravar, vou falar o que aconteceu, deixar registrado e vou fazer o que eu preciso aqui, tenho que fazer a janta. Minha geladeira estragou, essa noite ela começou a não gelar mais, ela liga, mas ela já desliga em seguida e não gela. Então, aí eu falei assim, eu vou aproveitar e fazer uma carne que tá ali congelada. O restante eu levei lá na geladeira da minha mãe, no congelador da minha mãe. Mas aí eu já vou usar uma carne que tá congelada, uma mandioca também e fazer um ossobuco com mandioca. Nunca comi ossobuco, a primeira vez. Dizem que é uma carne muito gostosa, né? Então eu vou experimentar. E é isso. Nossa, eu tô aqui de moletom porque esses dias tem feito muito frio. Nesses dias de muito frio, quando chove, eu sou tão grata a Deus por ter me preparado meu serviço, por ter transformado o meu serviço em remoto. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava lá no escritório, né, da corretora. E daí, depois de um ano, eles fizeram um teste de deixar eu e a outra colega minha. Nós éramos em duas, agora já estamos em três, mas éramos em duas na época. Então, eles tiveram a tomar essa decisão, fazer esse teste. E deu super certo com a gente. Aí depois eles contrataram outra que também trabalha remoto de outra cidade. E aí nesses dias assim, frio, que eu trabalho de pijama, de roupão, que eu vou trocar de roupa na hora do almoço, quando eu tomo banho, eu agradeço muito a Deus por esse presente, essa preparação da minha vida. Bem, eu lavei só os itens maiores que tava aqui pra fora, as panelas, alguns pratos e tem um pouco aqui ainda. Mas por quê? Porque o meu foco agora é botar a carne pra cozinhar. E aí, enquanto isso, eu finalizo. Mas a prioridade é botar a carne para cozinhar para poder fazer a janta. Bem, tô aqui com os pedaços. Acho que são pedaços bem grandes. Eu me empolguei lá na hora com o açougue. Mas tem bastante osso também, ó. Então, depois reduz, né? A panela tá bem quente. Eu vou colocar para fritar. Eu coloco sem tempero nenhum. Coloco sem sal, sem nada, deixo fritar. E aí depois que eu coloco os temperos. Bem, então piquei aqui meia cebola, 4 dentes de alho. Vou pôr tudo inteiro e a cebola bem grosseira, porque vai cozinhar com a carne e vai derreter tudo, né? Aí depois que eu abrir a panela para pôr as mandioca, aí eu amasso só o alho assim, só para evitar trabalho de ter que ficar picando o alho. Sal, claro. Acabar com esse temperinho aqui. Aí, para complementar esse sabor, vou usar aqui um pouco de páprica defumada. Agora a água. Não dá pra mexer muito bem não, mexer a panela assim. Vou deixar nossa boca maior pra pegar a pressão rapidinho e depois eu troco de boca e abaixo o fogo.
tiro daqui. E aí, se der tempo, eu lavo o restante. Se não der, como eu disse, o pior já foi. Eu não tenho costume nem de lavar arroz, nem de fritar arroz. Qualquer arroz que eu pego, independente da marca, eu não lavo e eu não frito. Não gosto de fritar arroz porque depois, na hora que você põe a água, faz uma espirradeira danada. Seja água quente, seja água fria, faz uma espirradeira. E você tem que esperar a panela esfriar. Então, eu já coloco aqui o arroz no frito, porque aí já esfriou da vez que eu fritei o alho, já esfriou. Aí eu só venho com a água quente. Eu vou fazer um pouquinho a mais, porque é agora para janta, para almoço amanhã. E talvez sobre até para janta de amanhã. Aqui a gente é meio inconstante. Às vezes come um pouco mais, às vezes come um pouco menos. Às vezes falta, faz normal, tanto normal que é acostumado a fazer, aí falta. Faz o tanto normal que é acostumado a fazer, aí sobra. É meio fora do padrão. Depois do banho, ele vai lavar essa loucinha que sobrou. Vamos ver. Talvez eu deixe pra ele, talvez eu não deixe. Agora eu vou pôr o feijão. Na hora que eu fui fazer o feijão, eu lembrei que tava lá na minha mãe. Aí tive que ir lá buscar o feijão. Até acostumar, né? Preciso resolver isso logo. Amanhã acho que o Alex vai chamar um técnico para ver, né, se tem, nem sei mais se tem esse serviço de técnico que vem na casa para dar uma olhada, ver o que é. Se não ficar muito caro, a gente arruma, mas se ficar caro, nem compensa, porque essa geladeira é desde quando a gente casou, a gente vai fazer 16 anos de casado. E mesmo assim a gente comprou antes da gente casar. A gente comprou numa promoção que teve, quando a gente decidiu casar, a gente começou a comprar as coisas, sabe, os móveis. E aí a gente comprou mais ou menos um ano antes da gente casar e ela ficou guardada lá no quartinho da minha mãe. Então ela tem bastante tempo essa geladeira. Então a gente vai ver se compensar arrumar. Arruma. Se não compensar, acho que é melhor comprar outra. A vontade de comprar outra já é grande. E vamos ver como que ficou a carne. Uau! Eu não posso me aproximar muito da panela, porque senão embaça meu óculos. Aí eu fico tentando ver de longe. Mas deixa eu cutucar aqui. Pelo jeito é uma carne um pouco gordurosa, né? Ó, os alhos que ficam aqui, aí agora eu dou uma amassada. Mas, olha, cozinhou assim, ó, tá desmanchando. Eu vou tirar pra fora da panela e vou tirar o osso. E aí, eu vou até tirar a carne, porque a hora que for cozinhar a mandioca vai destruir a carne, ela cozinhou demais. Deixei também, acho que na média deu uns 30 minutos, viu? E aí depois vai cozinhar a mandioca nesse caldo. Não sabia como que essa carne era, como que ela era pra cozinhar, se ela é mais dura,
se ela era mais tenrinha, mas pelo jeito ela é boa, viu, pra cozinhar. Apesar que esses pedaços maiores aqui tá mais firme. E aí esse pedaço aqui que era menor que tá mais dissolvendo. Agora eu vou achar os alhos e vou amassar. E aí agora eu vou colocar a mandioca. Faz assim, para envolver toda a mandioca no caldo. E vamos voltar para o fogo. Bem, acabei de sair do banho. Fui a última a tomar banho. Agora eu vou passar um hidratante aqui no rosto. É a única coisa que eu passo. É porque eu não tenho muita escolha. Porque minha pele, ela é bem sensível. Só com o vapor da água do chuveiro, ela já fica avermelhada e resseca. Então eu tenho que passar. O Alex está fazendo ali o café. E a gente vai tomar café antes de sair, porque pra jantar é muito cedo, né? Então eu faço a janta, deixo pronta pra quando a gente chegar. Mas pra sair a gente toma café. Acabei molhando meu cabelo no banho sem querer, e agora eu tenho que ficar com ele solto pra secar. Na realidade, olha que já tá tomando café, isso sim. Bem, pessoal, já chegamos da igreja. Botei uma roupa quentinha porque hoje tá muito frio. Pijama quentinho, né? E tá aqui o prato. A carne é muito gostosa, me surpreendi. Molinha, desfia. Tem gordura, bastante gordura. Lembra um pouco gordura de costela. Mas eu gosto, então, mesmo comendo assim, comedido, é uma delícia, né? Mandioquinha e um caldinho pra esquentar nesse frio. Então é isso, pessoal. Só vim aqui pra terminar o vídeo. Obrigada pela companhia. Uma ótima semana.